Senhores, boa tarde, muito bom falar com vocês. Eu sou o Rodrigo Marinho, eu estou em São Paulo, por isso eu estou com essa jaqueta aqui, tá um frio danado aqui pro cearense, é um frio grande danado estar aqui, por isso que eu estou agasalhado para isso. Mas eu vou falar com vocês com um tema um pouquinho mais chato, né? Vocês devem ter visto de ontem para hoje um vídeo do Ciro Gomes tratando sobre a Escola Austríaca de Economia, em que ele disse, aspas, a escola austríaca é o cacete, fecha aspas, né? Apesar dele ter dito também nesse mesmo vídeo que ele não conhecia, né? Ele começa falando no vídeo assim, vocês devem estudar todas as escolas, devem falar sobre todas as escolas, na escola de Chicago, deve falar sobre a escola a Lord Keynes, deve falar sobre tudo isso, mas essa escola austríaca aí que está na moda, vocês estão falando, quem caiu nessa baboseira é a Globo. Eu disse, hein? Quem caiu na baboseira é a Globo? Como assim, tem austríacos falando na Globo, Hélio Beltrão, Fernando Urrich estão falando na Globo, eu estou falando na Globo. Qual é esse momento que aconteceu em que a Globo passou a falar sobre escola austríaca? Adoraria que isso acontecesse, na realidade essa é uma meta muito interessante de curto prazo que eu espero que aconteça, em que a escola austríaca se torne de fato a escola mais assistida, mais lida, né, e mais conhecida do Brasil. É muito interessante que ele é questionado por provavelmente um estudante de escola austríaca que pergunta se ele conhece a escola austríaca. Ele diz, não conheço, aspas, né? Bem da forma grosseira que ele fez, né? Aspas, não conheço e não gosto. Vamos lá. Só para o absurdo de afirmar isso, né? Alguém que se diz conhecedor de economia, o primeiro prêmio Nobel de Economia foi o senhor, né, Frederick August von Hayek, né, prêmio Nobel de Economia em 1974, né, foi laureado com esse prêmio. Hayek tratou sobre a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que o próprio Ciro, sem querer, acaba explicando no vídeo dele o que acontece, ou seja, você tem um momento, né, de expansão de inflação e acaba tendo problema sério no futuro próximo, né, você tem boom e você tem bust, né, ele, de en passant, ele acaba tem tratado sobre isso nesse problema atual. E é muito interessante essa pegada dele, não conheço e não gosto, né? Muito comum no Ciro falar isso, de não conhecer e não gostar e não ter como dizer várias coisas, né? Ele vai falar de inflação de demanda, né? Ele fala de inflação de demanda que muitas vezes o que deveria ser conhecido como aumento de preço localizado, o caso do feijão hoje, que você está tratando, o aumento de preço sobre naquela situação. Inflação, meus caros, é decorrência clara de expansão monetária, ou seja, é o governo gastando demais, não tendo como se pagar com tributos e tendo que emitir moeda loucamente para gerar a inflação que nós vivemos hoje, que é a inflação absurda. E que a escola austríaca, desde o início, diz que o governo não deve controlar a moeda, algo que ele esquece completamente. O governo não deve ter autorização de controlar a moeda, né? A escola austríaca deve que o governo não deve ter a possibilidade de ser dono da moeda, né? Ainda que ele fosse dono da moeda, né, controlasse a moeda, a escola austríaca defende que ele teria que ter um lastro. Na última hipótese, a escola austríaca defende que deveria ter um Kurzarbeit, né, determinando qual seria o câmbio para que isso acontecesse. Em último caso, câmbio flutuante, ou seja, algo que o Ciro não faz a mínima ideia do que seja e a mínima ideia de como isso funcionaria. E ele tenta comparar a inflação de demanda no país que sofre várias intervenções governamentais, que é o próximo tema que ele trata, que ele vai falar sobre desvalorização cambial. Meu caro Ciro, o governo interviu violentamente no mercado, afastou todos os investidores internacionais do mercado e isso, obviamente, gerou um aumento tremendo da perda, no caso da desvalorização cambial do valor da nossa moeda, que, se você tivesse lido alguma vez um artigo do senhor Leandro Roque, um dos maiores austríacos que nós temos, ele ia falar sobre carestia, ou seja, a escola austríaca não tratou disso, meu amigo, ela tratou várias vezes desse mesmo tema, ela falou inúmeras vezes sobre a ideia de desvalorização cambial e ele falou principalmente como uma intervenção gera outra intervenção para corrigir a primeira intervenção mal feita pelo governo. O que o senhor Prêmio Nobel de Economia, que Vossa Excelência diz não conhecer e nem ter qualquer interesse para isso, Frederick von Hayek chamou de caminho da servidão. Você esquece, aí eu vou falar de outra intervenção governamental, né, que você diz que não há coincidência nenhuma sobre desvalorização cambial e aumento da energia elétrica. Há uma relação extrema em que o governo segue intervindo violentamente na economia, em que o governo, né, a senhora Dilma falou que ia baixar. Dilma, que o senhor defende.
O senhor defendeu ela já em várias hipóteses, né? Você defendeu esse governo absurdo em vários momentos. E que o senhor disse que ela, né? O que é que tem a ver a questão da taxa de juros e a questão do aumento da energia elétrica? Se falam, ambos foram feitos pelo governo. O governo se metendo na economia de forma violenta. E a tarifa de energia subiu. Desde quando a Dilma disse, com a boa, ótima intenção que ela tinha, né? Que o inferno está muito cheio dessas boas intenções, ela disse que ia baixar a tarifa de energia. E ela subiu violentamente, tentando corrigir a primeira correção feita lá no momento que ela falou que ia baixar a tarifa de energia. Ou seja, aquele caminho da servidão. Uma intervenção que gera outra intervenção para corrigir a primeira, que gera uma conversão para corrigir as outras duas, quando na realidade deveria deixar o mercado, né, as pessoas conseguirem resolver os seus próprios problemas. Pelo menos o Ciro, senhores, né, diferente da regra geral da esquerda brasileira, entende que nós comemos dólar, né? Lembram, né? Socialista Morena, essa turma toda que diz, não, o brasileiro não come dólar, come o pãozinho, o feijão. Mas imagine, quem mais intervém no mercado de dólar com swaps internacionais é o governo. Exato, meu caro, que você tanto defende de forma absurda. Esse governo interviu, esse governo que você defende, e vários outros governos fizeram isso de forma absurda, desvalorizando a nossa moeda de forma tremenda, né? Aí no final você termina nesse vídeo que eu vi falando sobre taxa de juros e inflação. Meu querido, as duas coisas são controladas, sabe por quem? Quem controla a taxa de juros? O governo. Sabe o que a escola austríaca fala? Que o governo não pode controlar a economia. Ele fala isso 1, 2, 3, 4 milhões de vezes. Certo? Se você tivesse lido as 6 lições, um livrinho que eu recomendo para qualquer um que esteja me vendo agora, um livrinho pequenininho, 100 páginas, né, do senhor Ludwig von Mises, você entenderia o quão mal o governo faz em querer gerenciar a economia, o quão pernóstico, o quão absurdo, o quão ruim para a economia é o governo ter a ilusão, a arrogância fatal de achar que pode determinar quais seriam as taxas de juros, como a economia deveria funcionar e como o governo, senhor Ciro Gomes, que se esquece tremendamente que são governos que o senhor defende, a intervenção que o senhor citou primeiro, né, Lord Keynes, esse cara que vem destruindo, né, o mundo e o Brasil já há tanto tempo, defende que essas intervenções aconteçam de forma absurda, para que o governo consiga se manter. Olha aí, e as pessoas não têm o dinheiro, né? Se esquece que o governo vive de 3 formas. A primeira, tributos. Né? Essa é a primeira forma. A escola austríaca fala bem disso, meu querido. A primeira são tributos, ou seja, precisamos, né, arrecadar para conseguir funcionar. Aquela do pessoal do direito acha bonitinha, ela acha que funciona. A segunda forma, que é uma forma bem nojenta, chamada de empréstimo, nós pedimos empréstimos internacionais, por isso que grandes banqueiros internacionais adoram governos intervencionistas, estatistas, porque o tributo não se paga, então eles precisam de empréstimos internacionais para pagar a brincadeira. É a segunda forma. A terceira é essa cruel, canalha, absurda, chamada de inflação. Essa é a pior delas. E quem gera a inflação, meu querido Ciro Gomes, é o governo que você diz defender, que você diz apoiar, que você diz que, né, você é um grande defensor desse governo Dilma, que gerou uma das piores inflações recentes que esse país já teve. E você é o grande defensor desse governo. E reitero, amigo, inflação de demanda não é inflação, é aumento de preço localizado. Para a gente ter e resolver o problema, claro, relacionado à produção, nós precisamos de menos governo. Nós precisamos de menos Marx, meu querido, e de mais Mises. É isso que nós precisamos para ontem. Por isso eu lhe recomendo, Ciro Gomes, né? Lhe recomendo e estou à sua disposição. Será um prazer debater com você. Não sei se você sabe, mas já marcaram algumas vezes, né? Por algumas razões da sua agenda, eu acho que nunca deu certo. Mas você disse para chamar alguém, tem um cearense, né? Seu conterrâneo, aqui do lado, austríaco, com muito orgulho, seguidor da Escola Austríaca de Economia. Será um prazer debater com você, que joga números aleatórios achando que qualquer um vai debater como você sempre debateu. Tem gente bem preparada e vindo, meu amigo, e vindo com muita força. Espero que você, meu querido. Um abraço. Até mais, pessoal. Bom vê-los por aqui. Acho que essa explicação dá para dar pelo menos um mote do que a Escola Austríaca é. E fica um recado. A escola austríaca não só previu essa crise, não. Ela previu a de 2008, ela previu a de 2000, ela previu a crise de 29. Procure, você vai descobrir o que a escola austríaca é. Leia Mises, somente ideias iluminam a escuridão. Só elas. Grande abraço.